Namastê, tudo bem com você? Eu sempre super feliz de estar na sua companhia, uma honra você estar comigo agora em 2023. Gratidão, se inscreve no canal está crescendo. Nossa, eu cresci bastante nessas duas últimas semanas, gratidão, mas se inscreve para você me ajudar a crescer cada vez mais. Deixa sua mensagem e deixa, se eu gostei também, eu agradeço você. E as pessoas estão perguntando para mim, Mônica, como é que vai ser o ano dentro e de acordo com a numerologia do Brasil? E como é que a gente faz uma análise a título de país? Eu sempre uso a independência do país. Então, por exemplo, 4 de julho nos Estados Unidos, aí você vai 7 de setembro aqui no Brasil. Então você usa como referência a independência do país. Então eu tenho, 7 de setembro de 2023, eu faço a soma de todos os dígitos, dá 2039, que dá 14. Interessante que em 22, a gente teve qual número? Nós tivemos o número 13. Por isso que nas previsões que eu estava fazendo, entre o Lula, a disputa do Lula com o Bolsonaro, o fato de ter dado o número 13 em 2022 já soava uma certa relevância no que provavelmente acabou culminando na vitória do número 13 do Lula, do Partido dos Trabalhadores. Só com a título de curiosidade, né? Então, para quem me acompanha, a gente acaba pegando, porque assim, gente, o universo da espiritualidade, da astrologia, a gente tem que tentar tirar, sabe, do éter alguma informação. É um pouquinho delicado. Então a gente pega na numerologia do nome, no dia, mês e ano, e a gente vai conseguindo, conquistando alguma coisa que faça sentido para a gente. Então, nós tivemos o 22 com o número 13, que culmina aí na reeleição, então, na terceira, reeleição, então, do Lula. E agora, em 2023, nós temos a regência do número 14. O que significa o 14? A letra 14, ou número 14, ele é chamado de Num. Na verdade, a gente fala Num, não é? Ele vai representar o número 14, a fidelidade e a recompensa para as pessoas que foram fiéis. Ou seja, o número 14 também representa o humilde que vai conseguir ficar em pé. A letra 14, ou número 14, também representou a promessa de Noé, a promessa de Noé junto à arca e a promessa de Moisés, quando ele tenta reunir as pessoas para irem para a Terra Prometida. Porém, o que aconteceu, Quando Moisés ele lidera então o povo para sair de Israel, junto com a irmã Maria, ou Mariam, ou Miriam, inclusive eu escrevi um livro sobre isso, o que acontece? Eles tiveram dificuldades para chegar na Terra Prometida por conta dos pecados, porque eles fizeram, lembra aquele boi de ouro, aquela coisa toda? Eles tiveram dificuldade, então Israel se viu impedido de entrar na Terra Prometida. Então o número 14, olha que coincidência, o número 14, ele fala de julgamento e fala de prisão. Curiosamente aconteceu isso com Lula, Eu achei bem interessante quando eu montei o número 14, que o número 14, caso o seu ano pessoal está dando esse número, ele vai indicar que os humildes ficarão em pé e a promessa que o povo conseguirá ficar reunido. Então ele trata do julgamento, da prisão e depois as pessoas se redimiram dos seus pecados. Outra coisa bonita do número 14, quem protege o número 14 são 2 querubins, aqueles querubins que aparecem na Arca da Aliança, Que é uma caixa e tem 2 querubins desenhados, talhados na arca. Inclusive essa arca aí sumiu, desapareceu. Uns acreditam que estavam num templo de Jerusalém, tanto que isso deu motivo para muitos filmes, mas a Arca da Aliança sumida, e através dessa arca, então, ou seja, em 2014, nós vamos ter, além da proteção do anjo Raniel, que é um anjo da qualidade
dos principados, tanto que me preocupa muito a ideia da Grã-Bretanha, né, do príncipe Charles. Eu acho que ele vai ter problemas esse ano, embora protegido por esse setor, mas o número 14, ele fala dessa proteção dos querubins, só que a gente tem sempre que lembrar que Satanás, ele foi um querubim, né? Ele foi um querubim caído. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a arrogância das pessoas para aquele querubim, anjo bom, não se tornar um anjo mau ou um gênio contrário. Lembrando, gente, que nós tivemos o ano 13 em 22, que culmina aí na vitória do Lula, número 13, que é a letra hebraica Men, que simboliza a limpeza das águas. O número 14 também simboliza a limpeza das águas, é a transmutação de um vaso por um outro vaso. Inclusive o número 14 atesta como eu vou dizer para vocês, o Brasil ficando conhecido, voltando a entrar num cenário mundial. 14 ele fala, né, de projeções internacionais. O problema é que em 24 a gente tem a regência do 15, e o 15 é o Samek, e o Samek ele me pode trazer um pouquinho de prejuízo. O Samek, ele fala de corrupção. Então a gente pode ter em 2024, no segundo ano do governo do Lula, a gente pode ter alguma coisa grave que tenha referência à corrupção. Então a gente tem que ficar bem atento a isso em 2024. Lembrando que o Brasil tem ascendência em Aquário, casa 2 em Peixes. Peixes rege o que também? O subsolo, né? O pré-sal. Então, de novo, a gente pode ter algum problema na ordem de petróleo de novo, né, gente? Então, vamos ficar fiscalizando para não ter... Eu achei que ele foi muito passivo quando deu aquele problema na Petrobras, tanto ele como a Dilma, deu todo o problema do petrolão. Então, a gente não pode que isso aconteça de novo, né? Isso não tem o menor cabimento. Mas pode acontecer em 2024, vamos torcer para que não, tá? E, filho, pega para mim o livro de Salmos. E o número 14, que é bonito que eu vi, meu filho está me dando o livro, o número 14, ele tem uma referência, uma culminância do próprio rei Davi. E o salmo do rei Davi era o Salmo 72. Então eu termino essa apresentação agora. Como é que nós vamos ter então 2023 com a leitura do Salmo 72? Olha que bonito. Como Deus é bom, para quem é bom e correto, com quem é puro, o Senhor sempre é bom. Quase meus pés escorregaram, e por poucos meus passos não me sustentaram. E ao ver revoltado os maus irem cada vez melhor, parecia que para eles os tormentos não existiam, e os seus corpos pareciam sempre sadios. Eles não participavam dos tormentos e também não eram punidos. E com um colar de orgulho eles eram cobertos, e uma túnica de violência também eles eram vestidos. Aí ele fala, de fato as pessoas parecem estarem andando em estradas lisas e por fim acabavam se precipitando em um penhasco. Aí ele termina assim, o Senhor há de me guiar, de me dar conselhos, para eu ter direito à glória. Não existe nada mais importante do que o Senhor meu Deus. E é nele que eu tenho os meus pensamentos, porque Deus, ele é sempre o meu rochedo. E quem não acredita nele vai acabar perecendo. E eu hei de narrar todas as obras do Senhor. Então, um salmo bonito, caso você queira ler, é o salmo número 72, que também é um salmo importante de Davi, que remete à ideia da letra e do número 14, que é o Num, que tem a ver com aquele resgate da Arca de Noé, do próprio Noé. Num lembra um pouquinho do Noé, quando ele volta e volta a ter a aliança com Deus. Gostaram de saber? Então, um bom número 14 para todo mundo. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Namastê, gratidão.